Pessoal, voltamos com mais um episódio do Experts do Café, dessa vez com um convidado muito especial, que vai ser parte assim, de um bate-papo gostoso com meu amigo Gabriel e eu, Ensei Neto. Bem-vindo, Ciro. Bem-vindo, Ciro. Tudo bem? Obrigado. Prazer aí, você é muito legal, né, Ensei? Sim, o Ciro é, além de tudo, um amigo de longa data e vai contar umas histórias muito boas pra gente. Prazer, obrigado, Gabriel, obrigado, Ensei, pelo convite, pela oportunidade, poder contar um pouco da história e dividir alguns causos aí com vocês. Que legal. Ô, Ciro, tava falando com o Ensei, né? Que bacana, né, a Presca, né? Conta um pouquinho aqui para quem não conhece a história, né? Como iniciou, foi com seu pai, como iniciaram, né, no mundo do café. Uhum. Então, vou tentar abreviar uma história de 64 anos, na verdade. Opa! A Presca é fruto de uma empresa familiar, né? Tá na terceira geração. A história começou há 64 anos atrás com meu avô, na cidade de Rio do Sul, lá em Santa Catarina. Ele iniciou uma fábrica de isqueiros, daqueles isqueiros de fluido, né? Antes de haver os descartáveis, eram aqueles modelos tipo Zippo, né? Então, fazia os isqueiros, havia também uma gráfica junto, né? Eram negócios paralelos. E com o passar do tempo, surgiram esses isqueiros descartáveis e esses isqueiros de fluido foram perdendo lugar no mercado, tornando-se coisas mais caras e objetos mais de colecionador. E também tinha a questão do fluido ou da querosene, sempre deixar um gosto muito forte. Então, para quem fumava, assim, era ruim. E a partir disso, acho que vem o primeiro caso nosso, né, assim, de inovação, né, de ruptura dos negócios e dar uma cara nova, que foi quando, a partir dos isqueiros descartáveis, o meu pai, junto com uma equipe, com um engenheiro francês que participou do projeto do primeiro isqueiro descartável, na época da Dupont, né, que depois passou a ser BIC, desenvolveram um acendedor de fogão descartável usando as pedras de isqueiro que eram usadas nos isqueiros. Que é aquele acendedorzinho quadradinho que faz faísca, um produto super tradicional, popular. Hoje em dia tem várias cópias no mercado, né? Mas assim, foi um produto que assim, foi bem popular durante bastante tempo. E isso tem um caso interessante que eu acho que é legal contar, assim, porque isso acabou sendo uma coisa recorrente para a gente com a questão de produtos e inovação. Naquela época, né, com esse engenheiro, foi feito um contrato de pagamento de royalties por determinado tempo em função desse desenvolvimento, né? E isso criou meio que uma lenda urbana, assim, né, sobre a empresa e sobre poder desenvolver coisas novas. E durante muito tempo sempre apareciam pessoas com ideias, assim, dizendo, olha, tem uma ideia legal de um produto, né, e ideias para fazer coisas, assim. Então você tem ideias geniais que não se aplicariam basicamente ao nosso mercado, ao nosso processo produtivo, desde aquelas ideias que a pessoa chega dizendo, olha, eu tenho uma ideia maravilhosa, é um produto inovador, então vamos conversar, quer fazer um contrato? Não, mas eu não posso porque eu não tenho a patente. Mas como é que a gente vai fazer? Não posso falar, mas vocês têm que acreditar, tem que investir numa coisa assim meio engessada, né? Então, através disso, começou a chegar várias pessoas, né? Sim. Que souberam desse caso da patente. Exato. Começou a chegar muitas ideias. Né? Sim, então, diversas. Assim, a gente viu ideias fantásticas, a gente já fez reuniões muito interessantes de produtos, alguns até que têm patente, mas que não são para o nosso mercado. Não adianta, a gente está no mercado de utilidades domésticas, né? Então, assim, tem coisas que não competem a nós, mas são muito interessantes. E aí, em 2011 ou 2012, nós fomos procurados por esse sujeito chamado Gerson Prates Amaro, que é o inventor, o criador da Presca, né? Ele era um executivo do sul do Brasil, trabalhava numa empresa que tinha negócio no exterior, e no exterior ele se apaixonou pelo café brasileiro. É uma história bem recorrente, assim, do pessoal que acaba conhecendo o café fora, e ele virou um aficionado por café. Voltou para o Brasil, ele tem um engajamento grande assim, com causas sociais e tudo mais, e resolveu mudar a vida dele e procurou algumas empresas para desenvolver esse produto que seria uma cafeteira portátil. E ele nos procurou, marcou uma reunião, a gente viu um protótipo, né? A gente tem até hoje assim, o primeiro protótipo que ele deixou com a gente, que era um cilindro usinado em nylon, com uma telinha, né, embaixo, um O-ring mesmo de silicone industrial, assim. E a gente achou muito legal o projeto
Só que a gente não sabia nada, assim, de café, né? Não tinha muito conhecimento. E nesse ano, a gente participou de uma feira que a gente participava no exterior para expor os produtos e comercializar, lá em Chicago, chamava Housewares. E em 2012 foi justamente o ano que caiu a patente, ou uma das patentes das cápsulas de café. E eu entrei num pavilhão lá e havia, assim, um pavilhão gigantesco de empresas de café, de cápsula e de... Era um mundo que a gente não conhecia, né? A gente no Brasil gostava, bebia café, mas é um consumidor assíduo, mas normal, né? E quando eu olhei aquilo e falei, mas esse negócio é muito grande aqui, era muito forte. E aí, óbvio que, sabe aquela história que você começa a prestar atenção, começa a ver muita coisa, assim. Então, daí eu voltava da feira no hotel, aí ligava a TV, tava fazendo a coisa, começava a ver propaganda de café. E lá eles já tinham muito mais uma pegada da história de praticidade, assim, né? De ser mais dinâmico pelo estilo de vida, assim. Então eu começava a observar essas coisas assim. Falei, mas esse negócio do café aqui é muito forte. Aqui no Brasil a gente tem propaganda na TV, mas é muito institucional, da marca, do ritual do café. Era sempre um café da manhã, né? A história de que no Brasil a primeira refeição se chama café da manhã, de tão cultural que é, né? Enquanto os outros lugares têm outros nomes. Aqui é café. Eu acho que lá fora já estava indo essa parte de portabilidade, né? Exatamente. De levar para outros lugares, né? Foi quando, assim, sabe, vários insights começaram a aparecer. Pô, é um mercado muito grande, tem muita coisa, tem grandes players, é um negócio maduro. E aí, quando eu retornei, né, conversei, assim, falei, olha, eu acho que é um negócio interessante a gente seguir com esse projeto. A gente não sabe do mercado, mas é gigantesco. E aí, comentando desses insights, olha, lá a questão de portabilidade, a questão dos hábitos, né, da turma sair com aqueles copões de café que você vê na rua, assim, isso é muito... É algo forte, são tendências que acabam vindo. Então, a gente se reuniu com o Gerson, né, e aí, a partir disso, em 2012, começamos a desenvolver o produto. E aí é uma história assim, bastante complexa, levou 4 anos para a gente sair da primeira reunião até colocar o produto no mercado em novembro de 2016. Assim, envolveu bastante pesquisa técnica, bastante pesquisa de mercado, a gente teve que aprender muito sobre café, né? E foi onde a gente brinca que a gente foi batizado, né? Assim, nessa nova igreja, né? Que a gente virou apaixonado por isso, assim. Eu falo que mudou minha vida completamente, assim, né? Que legal. Que é onde, assim, a gente hoje tem um círculo de amigos muito grandes e muito especiais e é onde a gente se dedica. Então, a gente passou, assim, por obviamente tinha um produto, né? Então, a gente foi... aprimorar o design do produto. Então, contratamos um escritório de design para assim, mudar a cara, porque a gente sempre entendeu, e uma lógica que a gente trabalha muito é isso, é você poder trabalhar diferenciais, assim, né? No produto, no atributo. A gente, há muitos anos, já trabalha lá o design como um atributo de valor, né? Sim. E aí buscamos aprimorar. E junto com essa história do design, também entender alguns aspectos técnicos que a gente poderia melhorar. E aí passou do design para o projeto de molde, né? Que é um produto de plástico, você tem os moldes para fazer injeção. E é um produto com 12 ou 13 moldes. É bem complexo, digamos assim. Você tem moldes com rosca, moldes com negativo, né? Assim, é uma linguagem técnica, assim, mas digamos assim, você tem níveis de complexidade de moldes plásticos, né? E à medida que você coloca rosca, você coloca ângulos negativos, você começa a criar moldes mais complexos, estruturas complexas, e aí vem os desafios. Então, é sempre um vai e vem da parte técnica para o design, né? Para dizer, olha, aqui vai acontecer algum problema no produto por causa de muito plástico, né? E etc. Então, foi assim uma coisa que a gente passou um bom tempo estudando. E quando a gente chegou finalmente no produto, a gente olhou e falou, bom, agora a gente tem que estudar o mercado e tem que aprender de café. Então, nesse primeiro momento, o Gerson assim, ajudou muito a gente, né? Ensinando. E aí... tem uma coisa que eu acho que, assim, que é bem crucial e bem importante assim, da gente comentar, que foi a história de como a gente decidiu posicionar o produto. Porque, na época, né, se foi 2014 ou 2015, a gente encomendou um estudo com Datafolha na época, pessoas do Brasil todo, obviamente separados pela densidade populacional, né, mas assim, milhares de pessoas que se julgassem entendidos de café, amantes de café, não necessariamente os coffee lovers ou os coffee geeks, para usar um termo assim, mas eram pessoas que entendiam de café, consumiam, né, e que se definiam como amantes do café. E aí fizemos algumas perguntas para entender os hábitos deles.
Porque basicamente a Presca ela funciona da mesma forma que uma prensa francesa, com algumas outras características de portabilidade, de preservação de temperatura e facilidade de limpeza. E uma coisa interessante que a gente fez então na época, né, foi uma pesquisa para entender como colocar o produto no mercado. A gente fez uma pesquisa com o Datafolha, com milhares de pessoas no Brasil, separados em todas as regiões, mas separados assim, em função da densidade demográfica. Pessoas que se diziam amantes do café ou entendedores de café, para tentar entender hábitos de consumo e qual o ponto de conhecimento que tinham sobre produtos e métodos. E nessa pesquisa, se não me engano, 5% diziam que conheciam a prensa francesa e 3% que utilizavam. E basicamente o nosso produto é uma prensa francesa portátil, com alguns outros atributos, mas não convinha falar, assim, é uma prensa francesa portátil, a gente tinha que explicar o que era uma prensa francesa portátil. É mais complicado, né? Ser mais fácil, é um produto X, né? Exatamente. Exato. E seria pior, porque teria que explicar um outro produto para explicar o dele. Justificar o dele. Exato, né? Então você tem todo aquele negócio de neuromarketing lá, enfim, que você tem um determinado tempo para captar a atenção e fazer. E logo de início a gente percebeu que isso era um produto muito de degustação. E o que eu acho que é legal falar aqui? A gente vinha a gente vem ainda, né? Tem esse negócio em paralelo, que o nosso mercado é mercado de varejo preponderantemente popular, assim, são utilidades domésticas, né? Você tem lojas que revendem os produtos em shopping centers e tal, mas é um produto popular, não tem. Nossos produtos são de baixo valor agregado. E quando a gente desenvolveu a Presca, que antes era só o produto e depois virou a marca com uma linha de produtos, a gente entendeu que não ia caber a mesma coisa, não ia caber a mesma equipe comercial, né? Assim, batendo nas mesmas lojas que compram grandes quantidades a preços baixos, é um produto que tem que ter experiência, explicação, né? Tem que ter degustação. Então, naquela época, além de fazer a pesquisa, criar o nome da marca Presca, né, e criar o nome do produto, a gente optou por separar os negócios e aí criar uma outra equipe comercial para começar a atender focado nisso, nas cafeterias, no mercado de café, que é onde a gente entendeu que poderia haver degustação. Sim. Então, por isso, a gente optou por chamar a Presca de método, né? Assim, falou, olha, na verdade, não deixa de ser, né, um método. Até hoje brinca, às vezes o pessoal, mas é método, não é método? Falo, olha, assim, eu não sei quais são os critérios de verdade para se considerar um método, mas para a gente, nesse momento, foi importante colocar dessa maneira para se fazer entender, né? A gente logo percebeu que precisava trabalhar o mercado de novos entrantes. A gente precisava abrir, desbravar um mercado com pessoas que não necessariamente são os amantes do café ou pessoas que têm uma série de utensílios e métodos de preparo em casa. Porque ela tem esse viés de ser prática, portátil. Então isso foge um pouco só da história do café. Isso vai para quem quer portabilidade, para quem quer sair na rua, para quem quer acampar, ir para a praia, no trabalho, né? Então a gente foi tentando... E obviamente aquela história da gente estar trocando o pneu da bicicleta com ela andando, assim, porque a gente foi fazendo as coisas, entendendo o mercado, conhecendo muita gente, né? Fazendo amigos e como uma esponja absorvendo tudo que a gente podia de conhecimento para aprimorar o produto, para aprimorar a nossa linguagem, o nosso conhecimento sobre café e assim seguir. E também não é só café, né? Para quem também pode ser feito chá também. Exatamente. Né? Então acho que essa é uma outra... Né, outro trabalho que vocês também tiveram que fazer, assim, não é só para os coffee lovers, mas também para quem quer fazer um chá e tudo mais, acho que é uma outra vertente, né? Exatamente. No desenvolvimento, né, a gente já havia sacado isso, já havia percebido, mas daí também a gente conseguiu dados do mercado de chá e café. O mercado de chá cresce bastante, sim, mas ainda é menor que o mercado de café. Mas a gente hoje em dia posiciona ela como uma infusora portátil. Funciona muito bem para chás. Super prática para infusões e chás também. Então, acho que o legal é isso, assim, ela é versátil, né? A infusora é portátil, ela é bem versátil para isso. O pessoal brinca até que dá para fazer chimarrão, se você quiser, mas é uma ousadia, uma afronta às tradições, né? Mas daria para... Eu acho que os gaúchos não iriam gostar. Não, eu também não. Mas uma coisa que eu já fiz e às vezes faço, né? Tem o tererê, que é o mate gelado. Funciona muito bem. Isso faço, que eu ia te falar, deixo na geladeira. Vai muito bem, assim. Mas você sabe que daí vem uma coisa que é muito interessante, Gabriel, porque... Toda vez que você tem um produto novo,
Em geral, quem criou ou fabrica, ele sempre tem uma visão de como ele vai funcionar. Sim. Mas é quando chega no mercado é que as coisas começam a dar uma diversificada, mudam as direções e aí aparecem opções que até, ou usos, que não passava pela cabeça de ninguém. Então, e isso mostra assim, a riqueza do que você pode ter no momento que o material, o produto, efetivamente ele entra no mercado. Sim. Né? Não, é que você tá falando nisso, né? Às vezes, né, ciclismo, né? Quem gosta de bike também. Quem gosta de cara que gosta de bike e gosta de café. Uhum. Cara, às vezes ele levar o squeeze dele ali, né? Da garrafinha, tudo. Pô, às vezes pode ser que caiba, né? Caiba a presca também. Então, assim, é um outro mundo. Você fala, nossa, nem imaginava que eu ia pegar o ciclista que também gosta de um chá, gosta de um café e vai levar de manhã, vai dar uma pedalada logo cedinho, né? Os que são mais profissos, às vezes sai cedo, né, para pedalar em alguns lugares. Sim. E já leva o seu café, né? Exato, é exatamente isso. A gente começou a perceber coisas que a gente não imaginava. Essa do ciclismo é uma. Quando a gente desenvolveu, a gente pensou, olha, vamos fazer ela com a mesma largura de uma latinha de refrigerante e tal, porque vai caber no console, no painel do carro, vai caber na lateral de uma mochila, igual um squeeze, Sim. e ela cabe no cantil da bicicleta, na maioria deles, Sim. né? Então, às vezes a gente recebe foto. A gente tem alguns clientes que são lojas de bicicletas, equipamentos, e, assim, casos, né? Mas assim, a gente recebeu o contato de algumas revistas e lojas de equipamentos para alpinismo. E aí, assim, não entender por que daí... Alguém uma vez nos explicou que parece que é um hábito de quando a pessoa conquista o cume, preparar e beber um café. E que a Presca poderia ajudar nesse sentido. Então, são coisas que a gente não imagina, né? Então, dizer que hoje a gente tem um revendedor, que é uma loja de equipamentos para alpinismo, né? Focada nisso e tal, é interessante. São, digamos assim, são nichos que a gente não imagina Sim. quando começa a olhar, né? Uma nova oportunidade. Não, tem em São Paulo algumas lojas também que são lojas de manutenção, né, de bicicletas com cafeteria. E às vezes os ciclistas fazem o trajeto e param na cafeteria. Então, olha que legal, né? Você já tem dois hobbies, né? Duas paradas ali que ele faz multiplica o número de consumidores. Exatamente. Né? Que você nem imagina, assim. E mudou muito, assim, depois dessa... Você está falando do protótipo até chegar, né? Mais de 4 anos aí para chegar na versão final. Muito diferente, assim, da ideia original do inventor. Sim, ficou bem diferente. Aproveita, mostra um pouquinho. Vou mostrar aqui. Ela é composta hoje por 3 partes. Então, a gente tem aqui a parte interna, que é o êmbolo, né? Onde você teria um filtro de aço inox, um anel de vedação. Aqui a gente tem um copo com parede dupla. E esse foi o maior desafio que a gente teve, tecnicamente, na hora de lançar e o que atrasou bastante. Né? Porque a parede dupla é para dar características de preservação de temperatura. E o ideal era que isso fosse uma peça só, soldado, né? Mas assim, o desafio de fazer uma solda ultrassom que conseguisse soldar a parte de cima e a de baixo foi muito grande. Porque geralmente quando você vê esses copos com parede dupla, vamos lá, estou falando isso com a mente de quem desenvolveu isso desde 2012. Eu acho que hoje talvez já tenha outras soluções. Mas quando a gente via na época, era um copo dentro do outro. Então você fazia a solda na parte superior do copo, uma solda ultrassom. E aqui a premissa era facilidade de limpeza. Tinha que ter a base para você desrosquear. Então teria que soldar aqui em cima e aqui embaixo. E a solda ultrassom não conseguia percorrer isso com a potência de soldar a parte de baixo. E foi um longo tempo, sim, falando com empresas do Japão, que tinha uma que fazia, mas era algo que o investimento era extremamente alto e só tinham eles naquela época e eles não conseguiriam assegurar, daí mandar a amostra para eles testarem. Não, agora faz o molde com um pouco mais de material para ver se consegue fazer a solda. Foi um desenvolvimento demorado, né, e complexo. É por isso, então... Parece uma coisa simples, assim, mas por trás assim, tem um processo de engenharia assim, que foi forte, muito complexo. A gente envolveu muitos profissionais de várias áreas, né, para conseguir chegar no produto final. E no fim das contas, olha, não vai ter como fazer com solda, vamos fazer em 2 partes. Né? Assim, não é o ideal que você tenha mais a parte de desmontar, mas é o que a gente conseguiu fazer naquela época, né, com a nossa capacidade.
Então, a brincadeira foi por aí. Mas, assim, hoje em dia, quando a gente conta, né? E, inclusive eu falando aqui, lembrando, assim, dos altos e baixos, né? Vamos falar assim, você mandar 12 dias para chegar no Japão, aí alfândega, aí entra, daí ele recebe, não deu. Não. Muda o projeto, bota mais, Nossa, muito complexo. A gente tem que ser perseverante, assim, né? Quando vai nesse sentido, assim. Mas foi uma coisa muito legal, assim, né? E aí, como o Ensei comentava, assim, a partir de ter um produto que você lança e não imagina os usos, quando a gente lançou a cafeteira infusora Presca, a gente lançou ela como um produto. Na época, a gente teve a sorte assim, de ter um momento de conseguir impactar muita gente através de rede social, né? Assim, a gente teve divulgação em vários sites e na mídia. E aí, o que a gente logo percebeu foi que o mercado começou a trazer demandas para a gente. Então, quando a gente lançou, a pessoa dizia, tá, mas quanto café vai aqui? Vai 2 colheres de sopa. Aí o pessoal mandava foto da colher de sopa na rede social. Mas ela é meio cheia ou ela é uma montanha? Assim, óbvio, a gente está falando de volume quando tem que falar de peso, né? O peso é um dado preciso, né? Sim. Então, a gente falou, como é que a gente pode dar uma solução sem ser o dosador, aquele que é só uma concha, né? Para poder pesar o café com precisão. E foi aí onde a gente desenvolveu um outro produto, que é a balança dose certa, que na verdade é uma colher dosadora, né? Que é um produto que você utiliza um conceito super antigo, que é uma balança de pêndulo, de equilíbrio, né? Para conseguir pesar com uma certa precisão a sua receita. Então, assim, uma coisa foi... O produto puxou o outro, né? Puxando a outra, né? Aproveitar isso. Veja que essa é uma balança que trabalha com a gravidade. Com a gravidade, exatamente. É um conceito bastante antigo e tradicional. Muito legal. E foi uma sacada muito legal lá do José Carlos, lá do nosso engenheiro, assim, porque a gente vinha há algum tempo tratando. E vou falar assim, porque eu acho que são casos legais, né? Ele como é que surgiu o conceito disso? Ele falou, mas a minha esposa, que é dentista, tem lá uma balança antiga de pesar amálgama. E era esse mesmo conceito aqui de trabalhar com o equilíbrio, né? Da parte de você colocar o produto. Então, você consegue escolher o peso, né? Você tem aqui 0 a 25 gramas para escolher, você marca o peso. Já pode pegar o café moído ou para moer, né? E vai ter que colocar no suporte aqui e achar o equilíbrio. Então, como está sem nada, a gente deixaria aqui no 0. Ela tem que se manter no horizontal. Então, assim, é um conceito antigo, popular. Sim. Eu lembro disso, né? Assim, somos do interior, então quando a gente ia nas lojas de coisas de agropecuárias no interior, tinha, né? As vendas, né? Você tinha isso, assim, putz, é legal e é um produto simples, ficou com um design interessante e funciona para o seu propósito, né? E foi aí também que a gente começou a entender uma das coisas que para a gente é bastante forte, que é simplificar o produto e a linguagem para o consumidor. Isso é legal, né? Você está falando do alpinista, né? Você não precisa de bateria, você não precisa de recarregar, né? Você pode estar lá na montanha lá e já fazer essa balança analógica, né? Deixa eu fazer um comentário também muito legal, porque você bate o olho e fala, isso aqui é bobinho, é muito simples. Não é. Porque para você chegar nesse equilíbrio, tá vendo? Tem que ficar perfeito, exatamente 0 grama. Então, a distribuição de material no momento de fabricação tem que ser perfeita. Sim. Sabe? Então, é por isso que a gente sempre comenta, puxa vida, aquilo que aparentemente é muito simples envolve muita complexidade, sofisticação. Né? E tem uma razão entre a distribuição de material e a impressão e gravação da escala nela. Porque se você posiciona ela para um outro lado, vai perder completamente essa proporção e vai pesar errado, né? E aí vem esses desafios da gente ter a parte técnica e produtiva para conseguir assegurar a repetibilidade nos processos produtivos, né? Isso, então, assim, tem bastante historinha por trás, mas é porque são coisas do dia a dia que a gente vai entendendo e vendo essa necessidade de aprimorar, né? E de manter o jeitão de fazer com repetibilidade, com qualidade. Aquela coisa, né? O difícil é fazer o simples, né? Hoje em dia, né? Que complicar é fácil. Todo mundo é especialista nisso. Fazer o simples hoje é o mais difícil. Ô Ciro, e quando foi assim, um momento assim que você falou, nossa, agora deu boom, assim, que você falou, caramba, agora esse produto explodiu, assim. Teve algum momento, assim,
que chegou a falar, nossa, agora a gente ficou bem conhecido, tá bem... Teve um momento assim? Eu lembro de um momento assim bem simbólico para a gente, que foi uma vez que a gente veio a São Paulo para algum compromisso e estava no táxi, na época, perto do Itaim, e eu vi um sujeito, assim, roupa de trabalho, né? Tava de paletó e tal, andando com uma presca na lateral da mochila. Daí ali Olha, aquilo assim foi... Falou, poxa! Fiquei assim, lisonjeado, assim. A gente ficou muito feliz, assim, olha... A ideia de ser portátil, deu vontade de tirar uma foto daquilo, assim, fazer, né? Dizer, olha, deu certo, assim, o que a gente havia proposto fazer, né? Que legal. Você tá falando do táxi, eu falei, poxa, eu ia falar que tava no porta-console ali do táxi já, né? Não. Mas assim, é isso, né? Sim. Você vê a coisa, assim, é legal, é gratificante. Legal. Né? Sim, poxa, ver um produto, né, assim, passando, né, seu, pô, puto orgulho, né? Sim, foi. Então, e aí é interessante que se você observar ali, começou com uma história, com o primeiro desafio, que foi convite, uma proposta para fazer um produto inovador, né? Que foi a Presca. Daí veio as demandas, como ele comentou, que olha, eu preciso de uma balança, como é que as pessoas podem pesar em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, isso significa que envolve um processo criativo, né? Então, acho que seria interessante se você puder comentar legal. Um pouco como é o processo criativo na empresa. Uhum. A gente, com essa história desse acendedor de fogão que eu comentei no começo, foi um produto que a gente teve uma patente de invenção, né? Quando a gente vai falar de propriedade intelectual, eu vou resumir aqui porque você tem outros detalhes, mas vamos falar de grosso modo, você tem o desenho industrial, que te dá um tempo um pouco menor, que é o design. E ela é um pouco mais frágil, porque você muda um pouco o desenho, você consegue descaracterizar. Depois você tem o modelo de utilidade, que é quando você pega, digamos assim, conceitos que já existem e dá uma nova função para isso, né? É basicamente isso, assim. O caso da Presca, já existia uma prensa, já existia squeeze e tal, mas a gente conseguiu pegar conceitos que já existiam e dar uma nova função e característica. E aí você tem a invenção. Então, invenção o que é? É criar uma coisa nova que está cada vez mais difícil. A lâmpada, né? A lâmpada é uma invenção. A invenção é a patente mais... uma das, né? Vamos falar de produto, né? Uma das patentes que tem maior prazo para você poder ter a sua reserva de mercado. E com o acendedor a gente teve essa da invenção. Então foram 30 anos de digamos assim, de propriedade... um mercado reservado, né, para isso, e a gente logo entendeu que isso tem um valor muito grande, principalmente num mercado hoje onde é tudo globalizado, você vê todo mundo copiando tudo e todos, né, assim, o tempo todo. Copiando, eu não estou falando assim, fazer coisas, conceitos parecidos, é a cópia idêntica, né, assim, fazendo a coisa igual e às vezes até com a mesma marca, assim, então... a gente entendeu que esse negócio da propriedade intelectual tem um valor muito grande porque dá uma reserva de mercado, né, para produto, para você trabalhar. E principalmente num produto como esse, que não é do dia para a noite que você consegue, digamos assim, virar a chave. Porque, como você imagina, são 4 anos de investimento e trabalhando para criar um conceito e uma marca e explorar um mercado de uma determinada forma. Isso não é do dia para a noite que volta, digamos assim, em vendas, né? Você tem que trabalhar nesse sentido. Então, a lógica lá da Naxos, né, que é a empresa, o CNPJ por trás da marca Presca, sempre foi desenvolver coisas. Talvez não no ritmo que a gente goste, né, mas assim, a gente sempre está buscando criar coisas novas para ter esse diferencial, para trabalhar design, para trabalhar a propriedade intelectual. E o que a gente busca fazer, né, é tentar trazer método para a inovação. Né? E a gente já passou assim, por algumas... tentativas, né, de pensar produto, de pensar hábitos e conceitos. Há alguns anos atrás a gente teve assim, encontros muito legais com o professor Clemente Nóbrega, que é um físico, ele é um dos gurus da inovação sistêmica, né, assim, com método, com procedimento. Assim, a gente tenta trazer isso para dentro do nosso dia a dia na empresa. Então a gente tem reuniões semanais, onde a gente determina, assim, algumas são para tratar dos processos em desenvolvimento e dos projetos, e as outras a gente brinca que é a reunião papo-cabeça, que é um brainstorming, que vale tudo, que a gente às vezes vem com um tema pré-determinado, às vezes a gente tem uma lista, e é onde a gente começa a fazer
assim, os insights para desenvolver projetos. Isso pode passar por estudar um pouco comportamentos e hábitos de consumo, por estudar novos mercados ou novos projetos que a gente tenha dentro da própria empresa, né? Então, a gente agora tem lá uma linha para desenvolver produtos de silicone, fazendo inclusive o composto de silicone dentro da empresa. E aí a gente faz coisas como, por exemplo, agora vamos pensar o que a gente pode fazer para outros mercados estudando isso. E acho que coisas legais assim que a gente fez, e tenho o prazer de falar que o Ensei participou aqui com a gente, foram algumas imersões assim, de passar dias pensando produtos. E assim, com uma equipe bem variada, né? com designers, com engenheiros, com pessoal do comercial, com heavy users dos produtos, assim, né? Para você conseguir assim, sair de lá com conceitos ou ideias que vão virar produtos, projetos, né? Ou tendências que a gente vai ter. Então, o que está por trás disso assim, é tentar trabalhar de uma maneira que tenha método, né? Porque quando a gente fala de inovação, geralmente está ligado àquela ideia de ter uma ideia genial, né? Mas pouca gente no mundo consegue ser genial assim para ter várias grandes ideias, né? A gente não tem essa capacidade. Então, a gente tenta trabalhar assim, com algum método para conseguir chegar em conceitos e novas oportunidades de desenvolver algo. E teve algum caso, assim, que de uma dessas reuniões que ia um tema específico e foi para outro e acabou tendo alguma ideia diferente, assim? Algum caso que uma ideia, assim, da equipe, por acaso, que descobriu algo, assim? Eu posso citar uma que foi uma das imersões que a gente fez, né? Tratando assim, mais especificamente de produtos para café. E onde inclusive o Ensei participou, a gente falou de uma série de coisas assim, falando assim basicamente da lavoura até a xícara, né? Assim, entendendo os processos do crescimento da planta, da torra, assim, para a gente entender. E ao fim daquela reunião a gente saiu com alguns conceitos e aí desenvolveu um outro produto que a gente gosta muito, que é o espumador de leite, que tem aqui, que trouxe inclusive para mostrar. Já aproveita, né? Isso aí. Que foi isso. Assim, a gente falou muito da torra, da composição química e física dos grãos do café, do desenvolvimento da planta. Assim, foi uma coisa muito interessante. Foi um dia assim, bastante... Mais de um dia, inclusive, né? Assim, bastante dedicado a isso. E ao fim desse tempo, a gente saiu com alguns conceitos e algumas ideias. E esse produto foi um produto que saiu disso, dessa história, porque fala do café, fala dos hábitos, né? E já existiam assim, alguns conceitos de fazer isso, mas, digamos assim, a invenção não está só em você... A inovação, ela não está só no fato de você criar algo novo. Está no fato de você inovar na forma de utilizar... ou na forma de comercializar aquilo também, ou na forma de atingir determinado público. Uma né? necessidade de algo que é complexo, uma máquina ser algo simples, que você consiga fazer de uma forma simplificada. Exatamente. Você tem, se você olhar assim, o número de patentes já criadas no mundo, você tem alguns conceitos em comum entre eles. Não é infinito isso, né? Você tem alguns que você vai fazer uma árvore, assim, você vai chegar na raiz, são poucos que você tem depois a abertura, né, desses conceitos para chegar no que você tem hoje. E basicamente o que a gente fez aqui foi isso. Assim, você já tinha alguns conceitos de produto e acho que o grande salto aqui foi tornar um produto simples, acessível em termos de preço e valor de mercado, com o atributo de ser relativamente resistente no material, de não ser feito em vidro, que havia algumas coisas similares feitas em vidro, facilidade de limpeza, possibilidade da gente poder brincar, personalizar, trazer as instruções, ser intuitivo. E o que a gente busca muito também é a própria linguagem para passar isso para o consumidor. Porque na época a gente desenvolveu isso, é uma cremeira, é um aerador. Vamos entender a cabeça do consumidor. Né? Assim, para quem está no mundo do café, você já faz relações com outros produtos e outras marcas. Mas para quem não está... Sim. Uma cremeira, você chega para uma dona de casa e fala, isso aqui é uma cremeira. Ela olha o produto e fala, cremeira, o que faz? Faz creme, é molho para macarrão, né? Você fica meio assim, então... o que a gente foi? Bom, vamos pesquisar, né, assim, o que tem na internet? Aí você bota lá, aerador. Aerador de lagoa, aerador de aquário, cremeira. Daí você começa a ver produtos. Uma coisa que a gente faz também e fez foi, como é que estão posicionados assim
as buscas, né, nos sites de busca por isso, para a gente entender aonde que está a demanda do consumidor. Bom, isso aqui, como é que é o nome disso aqui em inglês? Milk frother. É espumador, né? Tá, espumador de leite. Espuma, não espuma. Daí fica naquilo, às vezes espuma pode ser algo pejorativo. Mas assim, se a gente não fala uma linguagem inclusiva, se a gente não fala uma linguagem que seja de fácil domínio, a própria linguagem acaba, digamos assim... Afastando. Perfeito. Você afasta, você não torna aquilo atrativo. Se né? sua avó entendeu, tá certo, né? Aquela Exatamente. Coisa, se sua avó entendeu, Exatamente. Cara, conta pra sua avó. Se ela entendeu o que é o produto aí. Não, exatamente. Uma coisa que eu tô fazendo, às vezes, de vez em quando, agora é isso. Assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho um naquela 7 anos, na idade daquilo de estar... né, com a cabeça absorvendo tudo. Esse, por exemplo, é o item que ele usa para fazer o achocolatado dele, ou só o leitinho espumado, e ele usa de uma maneira simples. Pô, desenvolver um produto que entrega coisas que, obviamente, alguns profissionais usam, mas se uma criança poder utilizar, acho que isso abrange um mercado grande e um número de consumidores grande, né? Sim. E tem que ser simples, assim. Tem algum segredo aí? É só... Não, bom, você coloca o leite, né? Tá. Ele tem uma marca de mínimo aqui, que é um indicativo, mas você pode fazer a quantidade que desejar. Aqui são 100 ml. E a ideia é você introduzir esse êmbolo, né? Ele tem aqui uma tela, que aqui a gente optou em fazer de nylon, porque a princípio seria aço inox. Mas aí, falando em questão de desenvolvimento e de achar oportunidades, a gente desenvolveu isso num material próprio e resistente que possa ir ao micro-ondas para ser aquecido. Sim. E se a gente indica que vai ao micro-ondas, existe sempre a possibilidade de alguém levar todo o produto ao micro-ondas. E se alguém botar uma tela de aço inox no micro-ondas, haverão fogos de artifício, né? Então... a gente vai fazer tal... Não, melhor fazer de nylon porque vai ficar assim, né, mais seguro e etc. Então você coloca aqui, tem uma telinha, e aí você movimenta para cima e para baixo, questão de 30 segundos, ela já começa a dobrar de volume. Olha. E você fica com o leite... né, seja ele animal ou os leites vegetais, muito próximos daquilo que você tem numa máquina de vaporizar, profissional, semiprofissional, né, ou doméstica, agora que a gente vê várias. Sim. Mas, sim, de uma maneira simples, né? E a gente entende isso como uma escada, né? Assim, porque para quem já é amante do café... a gente vai colecionando as nossas coisas. Assim, o cantinho do café vira um cantão do café, né? Não, é muito legal a questão de cores, né? Que vocês trabalham, assim, né? Tem o amarelo, tem o vermelho, né? Então, já faz um kit, né? Então, isso é bem legal, né? É aquilo de encher os olhos, né? Então, por isso, a história do design envolve a cor, envolve textura, envolve a forma. E você... poder fazer uma coisa assim que atenda esse tipo de público do cara que está bem aficionado. Mas assim, isso não é nada exclusivo. Na verdade, quando você tem um produto desse aqui, a pessoa começa a fazer isso aqui para fazer o cappuccino e às vezes com um café solúvel em casa. Isso é uma coisa interessante. Esse produto aqui, a gente recebe o feedback, às vezes, de pessoas, algumas senhorinhas, assim, que dizem, olha, eu utilizo para fazer meu café solúvel e fica cremoso. Assim, a gente não imaginou esse tipo de coisa, né? Mas assim, às vezes desse tipo de coisa a pessoa vai e fala, não, mas agora eu gostei, mas eu gosto de café. O que é isso? Por quê? Né? E começa a entender. Daqui a pouco compra uma maquininha de expresso caseira, aí vai na cafeteria, toma um café diferente, vai conversar com o barista, com o atendente. Né? É um ciclo de aprendizado nesse mundo onde a gente vai subindo degraus, né? Assim, vai se aprimorando, vai gostando e vai se apaixonando pelo café. E vai juntando coisas em casa. É uma porta de entrada. Você vê, tudo começa por coisas simples, que até uma criança consegue trabalhar. E vai ampliando, né? E vai ampliando. Poxa. Aliás, falando em café... falando em leite, espuma... Vamos fazer o nosso cafezinho? Tá na hora, né? Isso aí, vamos lá. Fazer a hora. Tá bem, então agora vamos para a nossa hora do café. Eu já fiz aqui, preparei. Esse aqui é Milita, não milita. Hoje estamos mais tradicionais. Vamos para um tradicional. Bom, como você viu, Gabriel, a história aí que o Ciro está comentando da evolução dos produtos, ela é muito interessante, né? E acho que ele vai comentar 2 coisas agora, aliás, mais sobre outros produtos que acabaram tendo
eu diria assim, uma carreira diferente do que havia sido pensado inicialmente, né? Sim, um deles que eu trouxe aqui, que é o ABG Color System. Basicamente é uma escala de cores para aferir a cor da torra do café. Eu acho que esse aqui foi o primeiro produto técnico que a gente teve, assim, né? A gente estava comentando há pouco da linguagem, de falar com o consumidor e de pensar o mercado, né? E aqui, quando a gente fez aqui, desenvolveu junto com o Ensei, foi algo mais voltado para um uso mais técnico. E basicamente é um produto onde você vai ter aqui uma caixinha. Nesta caixa contém um recipiente plástico para você colocar café moído numa moagem fina, um compactador ou um tamper para você compactar e deixar ele na mesma altura que os copinhos, né, que você tem. E aqui é que está a grande sacada do produto, que é onde você tem aqui todo o espectro de cores, das cores da torra do café, para você poder aferir a torra, né, ou verificar a sua torra a partir de cores e nomenclaturas já pré-estabelecidas no mercado. Isso aqui eu acho que o que é legal comentar é que assim, parece um produto simples, né? Mas é o plástico, uma impressão ali e tudo mais, a impressão gráfica, né? Mas a grande sacada nisso, algumas grandes sacadas, né? Estão no fato de, primeiro, você conseguir desenvolver um produto teoricamente acessível para o nosso mercado, né, nacional, embora a gente já exporte esse item também para alguns países, né? Assim, você tem um produto nacional num valor acessível. Vamos lembrar que no mercado de café hoje algo um pouco impeditivo, né? Isso não sou eu que estou inventando, isso é o que a gente ouve de clientes, consumidores no mercado, é o valor dos utensílios e das coisas, né? Você tem produtos de excelente qualidade de diversos lugares do mundo, mas tem valores impeditivos. E isso barra um pouco o crescimento do próprio mercado, né? Do consumo de café de qualidades melhores, né? Ou dos hábitos, assim, digamos, né? Então, uma das nossas premissas é tentar trabalhar com produtos acessíveis. Eu falei da história da linguagem acessível, né? E a dinâmica que foi ter um produto que tivesse um custo acessível, né? Porque os produtos que você tem para aferir cor de torra, grosso modo, são importados. Você tem colorímetros digitais, que são relativamente caros. Você tem discos também, né, com cores impressas, que também tem um valor um pouco restritivo. E quando a gente fala desse universo de torrefações e cafeterias, você está falando de negócios menores, negócios pequenos, né? Você não vai ter 10, 20, 30 mil reais para comprar um colorímetro digital, né? Não vai gastar alguns milhares de reais num equipamento, porque você vai olhar o número, seu faturamento, né? Enfim, é complicado você ficar lidando com valores altos. E isso aí é muito legal, né? Que ele além de simples, né? Muito prático, né? Exato. Acho que um dos maiores desafios que você tem quando vai fazer principalmente análise de cor, é a fidelidade das cores de referência, que é o que o Ciro estava comentando. Quer dizer, ele não pode ficar fora do que é um padrão rígido. Isso aqui segue todo um padrão internacional para chegar nessa cor que você está vendo aqui. Não, ainda mais o tom marrom, né? Assim, para você dar uma carga maior de tinta lá na hora da impressão. Exatamente. E ficar mais escuro, mais claro. É muito simples, né? Então... Não, e depois tem um outro detalhe que também pouca gente não tem acesso. Essa variação, por exemplo, dessa cor ou desse tom para esse outro, dentro de uma escala, ele está indo, por exemplo, ele está indo de 85 para 75. Mas uma diferença de 10. Só que isso aqui é uma escala logarítmica. E nós temos que entender também que a nossa visão ela é muito ruim. Nós já nascemos meio topeira por origem. Nós não temos um olhar de águia que consegue enxergar tudo com perfeição. Então, como deficiência, nós temos que dar um intervalo relativamente grande para você ter essa diferença de cor. Então, isso envolve uma tecnologia de impressão que é fantástica, sabe? Além de não poder alterar
não se alterar com a luz, sim. do sol. Sim. Então, isso aqui é muito importante se levar em consideração. E por isso mesmo você tem um resultado tão bom quanto os equipamentos maiores. Tá? A gente já chegou a ferir, inclusive, torras medidos por aqui depois em instrumentos de alta precisão. Tá calibradinho. Nossa. Isso aqui é fantástico. Acho que isso aí realmente ajuda a pequena indústria. Não, muito legal. Até puxando o episódio do Léo Pasquale, né? A gente está falando dos coffee lovers, né? Isso aí dos geeks aí, que, né, querem ter, né, essa máquina expresso, né? A gente falou da Rocket. Mas também tem a parte de torra, né? Que os consumidores, né? Os mais, né, os antenados aí querem ter. Então, para ter esse acesso, né, à torra e ter um controle, isso é muito legal, né? Sim, sim. E aí, por coincidência, acho que o Ciro ele vai complementar isso aí, veio uma portaria do Ministério da Agricultura, que na verdade ele é uma portaria que já tem mais de 20 anos, desde o ano 2000, que ela já vem sendo trabalhada, que faz assim, digamos, uma formalização e começa a ajustar o mercado ou o setor da indústria de café. Sim, isso, se não me falha a memória, até metade do ano que vem para adaptar todas as embalagens, né? Então, essa portaria trata de uma série de itens ligados à qualidade do café e, especificamente na embalagem, agora, você tem que determinar qual é a cor da torra do café. Fala sobre qualidade, né? Tem uma série de itens. Mas quando, assim, por exemplo, você fala de cor de torra, você não vai poder dizer que a torra é uma extra forte. Você tem que determinar a cor da torra. E a portaria é bem clara no sentido de ter que aferir isso e garantir que seja padronizado e aferido. Então, as torrefações podem fazer isso externamente, né, em outros lugares, mas vão ter que ter os laudos técnicos, né, ou podem fazer internamente e, nesse caso, tem que ter os instrumentos, obviamente, aferidos, né, para poder trabalhar isso. E com isso, o produto começou a ter uma aceitação muito maior, porque ele é um produto que cumpre essa função de uma maneira bastante prática e bastante econômica, quando a gente fala dos números, né, e da comparação de valores de outros produtos que fazem essa mesma função. E eu acho que a grande sacada aqui também, que é uma coisa, né, que eu acho legal compartilhar e que o Ensei acompanhou no início, assim, mais uma vez, parece um produto simples, mas ele tem, por ser uma coisa muito técnica, ele tem alguns detalhes peculiares, assim, que a gente lutou muito para fazer, né? Então, quando você fala de luz, você comentou antes, né? Determinada da maneira como você segura ou como a luz insere, ela reflete o nosso olho. A cor é o reflexo da luz no nosso olho. Então, o que a gente tentou fazer? A gente trabalhou com fornecedores internacionais para chegar num tipo de verniz que, primeiro, alguns tipos de verniz deterioram o material ao longo do tempo. Isso era uma premissa, você não podia deteriorar o material e as cores, né? O segundo, um verniz que tivesse uma certa opacidade, mas que permitisse que a gente conseguisse aferir com o colorímetro, o que é muito difícil. Então, cada produto desse que sai de linha, sai na linha de produtos, todas as cores são aferidas individualmente com um colorímetro digital, que vai medir a cor, e quando você mede a cor, você tem lá o delta, né, que é a variação. O olho humano passa a perceber variação de cor a partir de delta 2. A gente, nesse caso, optou por fazer o delta 1.6, que é o mesmo delta utilizado aí por uma grande marca do mercado, que tem um vermelho muito tradicional assim no mercado de bebidas, assim, que é o que eles utilizam para dizer que é o padrão deles. Então é um padrão mais rigoroso do que o padrão do delta 2 que o mercado aceita. Então, assim, é um trabalho, você aferir um por um. E o grande desafio foi você imprimir, aí você media, o delta estava correto com o que diz a norma, né? Você tinha lá as mesmas tonalidades. Aí você passava o verniz e ia aferir, bagunçou tudo. Aí descalibrava a impressora, aí sai mais magento, mais ciano. Né? Você comentava antes que está no mundo da indústria gráfica. Assim, isso é uma dor de cabeça. Não, é muito complexo. Isso, às vezes a gente fala assim para o pessoal que está ouvindo, mas você vai às vezes assim nas gráficas, você vê que tem variação. Quando a gente imprime um arquivo em casa, tem variação de cor. Né? Sim, então, sim. primeiro é o aspecto técnico da impressora estar
perfeitamente calibrada, né? Porque tem essa variação. Segundo, o verniz tem que ser trabalhado nisso. Então, a gente tem um verniz aqui feito sob demanda para poder aplicar aqui. E ele tem que ser aplicado de uma maneira uniforme e que garanta a repetibilidade. E ao final disso tudo, ainda passa o teste final, onde a gente vai aferir com o colorímetro digital, para ver se o resultado que nós vamos ter no nosso olho vai ser exatamente aquilo que os outros colorímetros vão aferir. Poxa, então, que bacana. É um pedaço de plástico impresso, mas olha o que tem por trás. Né? O pessoal olha assim. Tecnologia. É tecnologia, né? Legal. Processo, né? Assim, você tem que garantir os processos funcionando para que isso tenha essa repetibilidade, porque afinal de contas agora, principalmente com essa portaria, assim, a pessoa que vai aferir a cor precisa ter isso, né? Uma coisa importante comercialmente para as torrefações, inclusive, né? Sim. Então, assim, a gente apanhou bastante no começo para conseguir chegar nisso. Hoje a gente conseguiu chegar nesse padrão e repetir, né? Mas são lutas, assim, pequenas lutas para a gente... Não, parabéns, isso é um grande sucesso. Dar esse espaço. E qual outro item, Ciro, bacana aqui aí para a gente? Está até no peito. Esse outro item aqui também veio dessa mesma história, assim, da gente trabalhar em parceria, né, com desenvolvedores. Esse item aqui a gente desenvolveu com um parceiro e amigo, que é o Renato Moelen. Isso aqui chama Fluire, é um decanter que vem com uma série de filtros para você poder preparar o seu café num porta-filtro cônico. Vou colocar a caixinha aqui. Sim. Então, basicamente, o que foi o conceito aqui? Você tem um decanter de borosilicato, que é o vidro, né, similar ao vidro de laboratório, mas carregado em boro, que resiste a altas temperaturas e variações de temperatura. E a grande sacada foi desenvolver esse porta-filtro de aço inox vazado, né, para colocar filtros cônicos. E aí a grande, digamos assim, a grande sacada do produto foi permitir bastante vazão na hora do preparo, né? Tem a parte de, obviamente, você tem a parte de fazer, desenvolver um produto com viés estético, que a gente procurou fazer, né? Assim, um viés bonito, que seja um produto agradável aos olhos, então tem a parte do design por trás. Mas na hora do preparo, né, o que ele teria de diferença, assim, é essa sacada de ter um porta-filtro onde você permita ter bastante vazão. Isso dá mais flexibilidade para você brincar na hora do preparo, na hora de mexer na moagem, no tempo de extração, né? Então, isso que é bem interessante, assim, a sacada. E aí, com a história da fluidez, né, veio a brincadeira de chamar de fluire, né? Então, ficou essa pegada. Mas é um item que a gente está gostando bastante, faz excelentes cafés, assim, desde que a gente lançou, é meu método preferido, assim, aposentei os outros. Eu uso a Presca muito com a história da portabilidade, então uma cafeteira portátil eu uso no trabalho, nas viagens, aqui no hotel, inclusive, né? A gente vem tomar café da manhã, já leva lá o cafezinho moído, pega água, além da gente fazer a propaganda, a gente bebe café, mas assim, para o meu dia a dia em casa, né, lá no trabalho, depois do almoço, quando todo mundo está naquela hora do cafezinho, a gente usa o Fluire, tá bem... Não, bem e o design, assim, super bacana, né? Essa combinação, né? Elegante, assim, né? Bem... E o fato de ter essa pega também na lateral, né? aí você pode personalizar, ter cores diferentes. Também. Isso é muito, muito interessante. Então, bacana. E a brincadeira é você também colocar a dosagem aqui, colocar as medidas para, digamos assim, isso é um método mais sofisticado. Mas a gente sempre tem que pensar que tem gente que vai preparar sem balança, sem timer, né? Então você botar a dose, você botar isso... A gente entende isso como algo importante, né? Assim, tornar fácil, intuitivo e inclusivo. Não algo que olhe e diga, putz, mas não é para mim, eu acho que não vou... Sabe, assim... A dinâmica a gente tem que fazer algo que o pessoal queira usar, goste, né? Aproveite, faça bons cafés, ache bonito, mas que funcione legal, assim, para atender aos variados gostos e a um grande público. Nossa, até pro amante aí de café, ou para quem está iniciando, está acompanhando a gente aqui, está iniciando aí no mundo do café, né? Esses 3 itens aqui, poxa, é muito legal, né? Então ele já mede, já coloca, né, na Fluire, já quiser fazer,
né, fazer uma obra de arte lá, um café latte lá, já faz ali com a sua espuminha, né? Então, ou pelo menos garante ou garante leitinho, ou um abstrato, né? Sim, bons baristas conseguem fazer latte art. Aqui só sai abstrato, não sai arte nenhuma. Muito ótimo, muito legal. E até falando em... Né, dando um spoiler, né, Ciro, se a gente estava comentando, tem alguma novidade assim que você possa dar uma pincelada aí que está por vir? Sim, tem mais um produto que a gente está desenvolvendo, né, que é um item para preparo de cafés filtrados. Então, sigilo total, né? Sigilo total. Mas já que o gancho aqui foi a história de trabalhar com inovação, com design, sim, propriedade intelectual, acho que o que é legal, assim, que esse produto a gente já tem o pedido de patente nos Estados Unidos. A partir da patente concedida lá, a gente pede aqui, o produto já está em fase de desenvolvimento, né, de fazer os moldes, né, para o preparo. Mas é justamente isso, assim, é um produto tão interessante que o escritório lá já sinalizou que há essa possibilidade da gente patentear o modelo de utilidade lá. E, obviamente, lá porque o processo de registro e concessão é mais rápido, né? Então, depois a gente pega a patente, traz para cá e leva para os outros lugares que a gente for querer registrar o produto. Mas, sim, tem um outro produto que... Mais uma vez, a gente queria ter lançado antes, né? A ideia era poder lançar até o fim desse ano, mas assim, coisas complexas que exigem muito teste, né? E você tem que também ter os testes de uso, né? De estresse do produto, não só aquele primeiro protótipo que a gente se anima, teste, pô, fez um café bom, ficou legal, funcionou e tal. Mas assim, no dia a dia, como é que vai ser? Né? Essa peça vai resistir? Como é que fica essa vedação? Como é que fica... assim, a gente tem que dar esse tempo também. Não dá para ser ansioso nessas horas. A gente tem que tá com paciência e ter bastante perseverança para conseguir ter os resultados legais aí. Que legal. Muito bom. E até isso aí, falando nisso, desculpa até te cortar, mas o Ciro estava comentando que ele gostou muito lá do episódio do Carlos, né? Carlos Rieder lá das abelhas. Uhum. E tem muito a ver aí, que é do rock aí também, né? Das abelhas, né? Agora, porque tem o lado roqueiro do Ciro. E que depois a gente pode fazer até uma proposta juntar com o Carlos da Agrobi. Exato. Comenta aí, Ciro. Eu toco numa banda, né? Que chama Apicultores Clandestinos, e a gente toca vestido de apicultor, a gente distribui mel nos shows. Caramba. Uma banda tem 15 anos aí, né? Que a gente toca, tocou aí pelo Brasil todo. E a gente é do métier, né? Sim. A gente tá envolvido. Bom, tem que falar pro Carlos, então, né? Agrobi, né? E Novo Mel, aí tem um patrocínio, né? Não, eu tenho lá minhas caixinhas de abelha jataí, né? Olha. Tem algumas iscas espalhadas aí e tal, mas eu não sou apicultor mesmo, é mais a brincadeira com a banda. Eu sou... Que legal. Ele ainda é clandestino. Eu sou meliponicultor clandestino. Poxa, que legal. Ô Ciro, e para quem está escutando aqui, falando, poxa, quero comprar, né, uma Presca, quero comprar a balança, fluir e tal, como que faz assim para comprar os produtos? Eu indico o nosso site, que é www.presca.com.br, Presca com 2 S, CA no final. E lá a gente indica todos os nossos revendedores, né? Nós vendemos para os revendedores, então cafeterias, lojas e também sites. Então, entrando lá, você pode escolher entre comprar numa cafeteria, numa loja, né? Ser atendido, experimentar o produto ali com algum barista ou atendente, ou então comprar através da internet em diversos sites parceiros que revendem. Poxa, que legal. E Brasil inteiro, né? Tem sim, Brasil inteiro. A gente está bem feliz assim, de poder já estar com distribuidores em outros países também. Então, aqui no Brasil, a gente consegue vender para... Qualquer lugar do Brasil você conseguiria receber aí os produtos da Presca de alguma maneira. Que legal, hein, isso aí. Perfeito. Presca é um sucesso. Né? Mas, Ciro... Queria agradecer em nome aqui do Gabriel e meu pelo seu tempo de ter contado um monte de histórias ou causos, né, sobre a Presca, os produtos e principalmente que para nós é muito legal, assim, um orgulho, né, saber que é uma empresa brasileira que está afincando o nome e bandeira lá fora. Sim. E com tantas inovações, né, tantos produtos legais, né, então... Muito, muito bacana aí. Obrigado aí, né, isso aí. Muito obrigado. E mais um agradecimento aqui para os nossos, né, o patrocínio da Melita e o apoio cultural da Água Platina, né, isso aí. Sim, e até a próxima. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.